Oi, meus lindos! Estamos aqui em mais um Falando com a Doutora Vanessa, no quadro Especialistas. E dessa vez eu vou ser entrevistada. A doutora Júlia Melardi, endocrinologista pediátrica, quer saber os efeitos e os cuidados com a prescrição de hormônio do crescimento em crianças com cardiopatia congênita. Vamos lá? Oi, meu nome é Júlia Melardi, eu sou endocrinopediatra e hoje eu vou conversar um pouco com a doutora Vanessa sobre o uso de GH em pacientes com cardiopatias congênitas. Então, só para dar uma introdução, a gente deve ficar atento a uma criança, à altura de uma criança, se ela tiver abaixo do percentil 3 de altura para faixa etária, se ela tiver uma redução na velocidade de crescimento ou se ela estiver abaixo do alvo familiar dela. Então, nesses 3 casos, a gente considera uma baixa estatura e inicia uma investigação diagnóstica. Nessa investigação diagnóstica, a gente vai olhar para aquela criança como um todo. Então, a gente vai olhar todo o corpo, procurar se tem alguma doença orgânica que impacte em crescimento. Então, a gente vai avaliar o rim, o fígado, o intestino e também todo o sistema endócrino para ver se tem alguma questão ali que impacte em crescimento naquela criança. Em alguns casos, em casos selecionados, a gente vai indicar o GH, né? Então, dependendo do que vier nessa investigação inicial, pode estar indicado o GH ou não. Os casos que têm indicação de GH são para aqueles deficientes de GH, para aqueles bebês pequenos que não fazem o catch-up em altura, para algumas síndromes genéticas, como síndrome de Noonan, síndrome de Turner, síndrome de Prader-Willi, para pacientes com baixa estatura com doença renal crônica e também baixa estatura idiopática, quando a gente não acha causa nenhuma nessa investigação inicial. Num paciente que é cardiopata, a gente tem uma preocupação maior com o uso de GH nesses pacientes. Então, a gente tem que estar sempre bem alinhado com o cardiopediatra que acompanha essas crianças, pesar risco-benefício e acompanhando esse paciente também de forma diferenciada. Então, eu vou fazer aqui 3 perguntas para a doutora Vanessa responder para esclarecer as principais dúvidas em relação ao uso de hormônio de crescimento em crianças com cardiopatia. Então, a primeira pergunta é: qual é a abordagem mais segura e eficaz para o tratamento com GH para crianças com cardiopatias congênitas complexas? A abordagem mais segura e eficaz para a administração de hormônio do crescimento em crianças com cardiopatia congênita, ela já passa por uma avaliação inicial multidisciplinar. Já estamos falando aqui de um endocrinologista e uma cardiologista pediátrica avaliando essa criança, e outros profissionais que porventura sejam necessários também devem estar compondo essa indicação e liberação para a aplicação do hormônio, para a administração do hormônio. E essa avaliação, inicialmente, ela é detalhada pelo cardiologista, desde o exame clínico a exames de imagem como o ecocardiograma, exames funcionais como o teste de esforço, o teste ergoespirométrico, para que você tenha certeza da capacidade funcional do seu paciente e da condição clínica daquele coração. Além disso, ter a análise absoluta da cardiopatia congênita com uma definição da repercussão dessa cardiopatia no paciente, se é um momento pré-operatório, pós-operatório e se esse paciente está estável, é muito importante. A segunda pergunta é: como o tratamento com GH para uma criança cardiopata pode afetar a função cardíaca e o risco de complicações cardiovasculares? A reposição do hormônio do crescimento, ela pode ter efeitos benéficos e maléficos para o coração. Dos benéficos, a gente sabe, os trabalhos mostram melhoria da massa do coração, da força do coração, do desempenho cardíaco, do débito cardíaco e ainda melhora da tolerância ao exercício para o paciente. Já os riscos, eles também são consideráveis. Esse aumento de massa pode se tornar uma hipertrofia miocárdica desnecessária e instabilizar aquele paciente. Pode gerar aumento de retenção de sódio e líquidos, gerando aumento da pressão arterial e até eventuais arritmias. Começar com doses baixas do hormônio também é interessante. Entender o efeito desse hormônio no paciente inicialmente para você suspender ou ajustar essa dose sempre que necessário. E a última pergunta é:
quais são os critérios de seleção e monitoramento para iniciar e para acompanhar esse tratamento com GH para crianças cardiopatas, no intuito da gente otimizar o crescimento e minimizar os riscos cardiovasculares. Sobre os critérios de seleção, inicialmente esse paciente tem que ter, então, indicação, como a própria Júlia falou, do uso do hormônio do crescimento. Uma vez indicado, esse paciente vai passar por uma avaliação clínica, em que a gente tem que entender como está aquela cardiopatia, como aquele paciente está lidando com a repercussão da cardiopatia. Então, esse paciente tem que estar estável clinicamente para o início do tratamento. E a gente monitorar fatores de risco e comorbidades daquele paciente, ou seja, outras doenças associadas aí ao quadro cardíaco do paciente. E os fatores de risco, como eu falei, um paciente já tem pressão alta e o hormônio do crescimento ainda vai potencializar o aumento da pressão arterial naquele paciente, isso é possível. Então, tem que avaliar individualmente cada paciente, o cardiologista, a cardiologista pediátrica que estiver acompanhando o caso. Já o monitoramento, é necessário que a gente siga esse paciente continuamente durante o tratamento com o hormônio do crescimento para interpretar aí exames relacionados à avaliação da função miocárdica, a desempenho miocárdico e a repercussão disso naquela cardiopatia congênita. Avaliar também exames que mostram o metabolismo daquele paciente como está, então avaliação de glicemia, de perfil lipídico, de função renal, com exames laboratoriais periódicos. E duas coisas aí muito importantes. Uma, se a terapêutica está sendo eficaz, porque se não estiver sendo eficaz, aí risco-benefício não vale a pena manter. E reavaliar constantemente a dose do hormônio do crescimento. Se estiver tendo efeitos colaterais ou malefícios, reduzir a dose e fazer algum ajuste, se for possível, para cada paciente individualmente. É isso aí, meus lindos. Quero agradecer a participação da endocrinopediatra Júlia Melardi e a gente se vê no próximo, falando com a doutora Vanessa, quadro Especialistas. Tchau, tchau!